Vamos abrir nossa Bíblia. O nosso devocional é a página 17. Gênesis capítulo 1, verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Senhor, ajuda-nos nesta noite, fale o nosso coração. Seja conosco por meio da sua palavra e ajuda-nos nessa exposição. Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Céu, sexto dia, a criação do homem. Nós estamos no sermão 153º, ou sermão 153, que é parte da nossa jornada sobre a criação do homem, e o capítulo 101 da nossa série sobre a Bíblia versus secularismo, na sexta temporada, que é o sexto dia, que é a criação do homem. Nós estamos então abordando todas aquelas tentativas do homem de construir céu, de trazer qualquer solução. Toda tentativa que o homem produz de desenvolver qualquer especialidade, tentar resolver os problemas da humanidade, é sempre uma tentativa de construção de céu, porque todas fracassaram e qualquer outra que surgir sempre vai fracassar. Nosso texto fundamental está em Gênesis 1 e 27, como nós acabamos de ler, porque essa declaração não é só um registro histórico, ela é a definição do nosso propósito. Nós somos criados por Deus para refletir a sua glória e para mantermos um relacionamento pessoal com Ele. Quando essa comunhão é distorcida ou negligenciada por causa do nosso coração caído, a nossa própria alma adoece e o fim é o inferno. O secularismo é o nosso grande adversário nessa série. Ele é a tentativa de construção de céu ou a tentativa de construção de um mundo sem Deus e sem as Escrituras. Por isso que ele vê perfeitamente os sintomas dessa doença. Ele vê a ansiedade, ele vê o esgotamento da humanidade, ele vê o vazio do coração do homem, mas ele oferece apenas diagnósticos superficiais, com a questão do desequilíbrio químico, da má gestão da vida, do tédio existencial, hoje estudado pela terapia, pela psiquiatria e pela psicologia, e ele tenta tratar a alma humana sem depender de Deus. E isso é o seu fracasso. E nós estamos analisando nessa série agora o poema de Dante, a Divina Comédia, viajando com Virgílio, que representa a sabedoria e a mente cristã, a razão cristã, junto com Dante, que leva ele pelo caminho do inferno. Então nós estamos no quinto ciclo dessa pregação, e eu vou me demorar um pouco no quinto, porque o quinto trata de um dos problemas mais dolorosos da vida humana, que é a questão da ira e dos relacionamentos, já que nesse ciclo são condenados todos os pecados ligados à ira. Os versos 121 e 123 do canto sétimo do seu primeiro romance, que é O Inferno, já que ele escreve 3 romances numa série da Divina Comédia, que é o Inferno, o Purgatório e o Paraíso. Nós estamos na parte do Inferno, no canto sétimo. No verso 101 e 23, que será a base, que tem sido a análise desses últimos 4 sermões, e deve ser de mais uns 2, 3, é assim o texto: presos na lama, eles dizem, vivíamos na escuridão. Eles estão no inferno, naquele lugar onde lágrimas, barro e poeira vira lama, aquela lama negra, fedida. E apesar do ar doce do sol que alegrava de dia, ele está se referindo, eu já expliquei isso aqui para os irmãos, estou repetindo, que essas pessoas rejeitaram toda manifestação de graça, de bondade, de ajuda divina. Enquanto viveram, desprezaram tudo de bom, todo bem divino, o supremo bem que é Deus, porque decidiram viver na escuridão. O texto que trouxe a base desses últimos estudos, que tem sido a base da análise da psiquiatria cristã, principalmente pelos padres do deserto, é esse texto: nutrindo dentro de nós a fumaça da melancolia. O português da tradução que eu usei é melancolia, mas o florentino ou italiano usado aqui é a assídia, que é o pecado que nós estamos avaliando aqui há várias quarta-feiras. Então, o fundamento do poema de Dante é puramente as Escrituras. Dante vai mais fundo, mostrando que a palavra de Deus revela que os nossos problemas mais profundos estão na raiz da espiritualidade. Dante, mais de 700 anos, desmascarou um inimigo antigo, uma doença da alma que o mundo moderno pensa ter descoberto com novos nomes, mas que os mestres espirituais do passado já havia diagnosticado e combatido há
há mais de 1.600 anos, se referindo aos pais do deserto no século IV depois de Cristo. Então vamos falar um pouco sobre a assídia, vou terminar essa parte aqui especificamente, ela foi conhecida como o demônio do meio-dia. Vamos falar um pouquinho sobre o torpor da alma, a preguiça espiritual que drena nossa alegria e nos paralisa, e vamos entender um pouco como esse inimigo hoje destrói completamente o mundo que vivemos com uma força devastadora. Então, primeiro ponto, a sistematização patrística da assídia. Quando a gente fala sobre os desafios da alma, muitas vezes pensamos que os nossos problemas são únicos, que a nossa geração é a primeira a sentir o peso do mundo de forma tão esmagadora. O Dr. Thomas Kent, que é um dos pais, ele foi um psiquiatra cristão, foi um monge. A gente usa a expressão monge porque ela foi usada no século III, século IV, até o século XII, para se referir a cristãos piedosos que se dedicavam à oração e ao estudo das Escrituras. Eles se retiravam para fazer. Então, esse nome era usado assim para se referir a homens religiosos e a homens piedosos. Nós não estamos muito acostumados porque o mundo moderno mudou um pouco o sentido dessa palavra. Ele estudou profundamente os pais do deserto, que são os homens santos do século III, IV e V, que desenvolveu um estudo profundo sobre a alma humana. Ele percebeu que o antigo inimigo que eles chamavam de assídia, ou o demônio do meio-dia, é exatamente o que hoje é diagnosticado nos consultórios e que é descrito nos nossos livros e manuais de psicologia e psiquiatria moderna. A primeira pessoa que vai diagnosticar isso mais precisamente é um pai da igreja, o nome dele é o João Cassiano, que viveu de 360 a 435. Esse homem piedoso, ele conseguiu sistematizar, organizar de forma mais precisa o pensamento dentre os pais da igreja. Ele escreveu várias obras, que é chamadas instituições sinobíticas, porque viveu em comunidade separada do mundo natural, vivia mais um deserto ou em mosteiros, e ele vai desenvolver uma estrutura e um comentário exatamente daquilo que tem sido a base da pregação sobre a assídia. Ele vai dizer assim, a assídia é uma ansiedade ou angústia do coração, semelhante àquela que a gente experimenta quando estamos aflitos ou sofremos alguma perda, ou cansados de lutar contra a enfermidade, ou debilitados pela falta da alegria nos jejuns prolongados, ou do cansaço inexplicável quando a gente passa talvez uma vigília de oração e aquilo, ao invés de nos alegrar, acaba nos cansando. Então ela gera no crente o horror ao lugar onde ele vive, o fastio, o enjoo, o cansaço, a repulsa pelos irmãos que vivem com ele, o desprezo pelos trabalhos simples e corriqueiros, considerando aquilo inútil e estéril. Ela o faz parecer preguiçoso e indolente para toda a obra que deve fazer dentro dos limites da comunidade que ele vive. Ele deveria se alegrar em fazer o trabalho que todo mundo faz, mas de repente ele não atribui mais valor a isso. Eu vou tratar dessas questões hoje. Vamos fazer então uma análise psicológica contemporânea usando o Thomas Crean, que talvez tenha sido o psiquiatra que ajuda a gente a entender, porque quando ele avalia esse comportamento dos estudos desses primeiros pais, ele exatamente identificou aquilo que nós chamamos de burnout, ou esgotamento na linguagem contemporânea. Então a assídia é o burnout espiritual antes de existir o conceito, já que esse conceito passou a ser usado há menos de 100 anos. É a ansiedade generalizada aplicada especificamente à vida espiritual. Os padres da igreja fizeram psicologia profunda há 1.600 anos atrás, mesmo antes de Freud embrenhar por essa área. Então vamos tentar descompactar isso ponto a ponto para entender como esse mal se manifesta nos nossos dias e como isso engana a igreja de forma geral. Primeiro, a assídia como burnout espiritual é um esgotamento ocupacional. Se você olhar hoje o que ensina, o que orienta a Organização Mundial de Saúde sobre o burnout, ela vai dizer que isso é um fenômeno ligado ao trabalho. Já que a nossa ocupação é a nossa fé, por exemplo, nós usamos a expressão assim, profissão de fé. Qual é o verdadeiro trabalho do crente? É a sua fé, é o seu verdadeiro trabalho. E se o trabalho for e deve ser a caminhada cristã, então nós estamos tratando aqui do burnout da alma como uma questão espiritual. Primeiro, é aquele tipo de exaustão emocional crônica. Não é só apenas o cansaço físico que você dorme, logo acorda, aquilo acabou. É quando o ato de crer, de orar e de servir começa
começa a drenar você. Quando você começa a sentir repulsa de fazer aquilo que você sempre fez. Talvez tenha feito sem propósito, talvez tenha feito sem a motivação correta, mas aquilo começa a ser rejeitado por você. Você não tem mais o prazer de estar nos cultos, participar com as pessoas, porque tudo isso parece um peso obrigacional. A oração parece que não tem mais o valor, você já não tem aquela fé de orar e crer que ela será respondida. Você fica emocionalmente exaurido, não pelo mundo, mas pela própria jornada da fé. É um cansaço, por exemplo, que mesmo dormindo ele não vai passar. Depois isso produz aquilo que poderíamos chamar de despersonalização ou cinismo espiritual. No burnout profissional, o médico vê o paciente apenas como um número. O professor vê o aluno como um fardo. Na assídia, nós desenvolvemos algo semelhante ao cinismo espiritual. Nós começamos a ver a comunhão como apenas um ritual, nós vemos os nossos irmãos e irmãs na fé com ceticismo e começamos a olhar somente para falhas deles. Nós não olhamos aquelas pessoas como alguém que merece nosso respeito, nosso amor, nossa ajuda, nossa oração, como alguém que luta as batalhas que a gente vive junto. A gente começa a olhar as pessoas fora de nós, como se nós não estivéssemos aliançados, não estivéssemos entrelaçados numa comunidade onde todo mundo depende um do outro. Nós desenvolvemos esse tipo de cinismo espiritual e começamos a ver essa comunhão apenas como um ritual. A adoração se torna uma performance vazia, nós nos distanciamos de Deus, nós tratamos Deus apenas como um conceito, como uma teologia, e hoje isso é muito comum no nosso mundo. Por um lado, nós temos a necessidade de ter uma confissão de fé, nós temos a necessidade de termos os nossos limites doutrinários. O problema é quando nós fazemos da nossa confissão de fé o nosso Deus. Quando ela se torna o nosso vetor e os nossos embates só se tornam afirmações e autoafirmações para vender uma ideia de que eu assertivamente encontrei a melhor teologia. Então tudo que eu falo, tudo que eu prego, tudo que eu crio, tudo que eu ensino, tudo que eu gravo, tudo que eu falo, tudo que eu escrevo, tudo que eu comento está preso. Por quê? Porque isso virou uma falsa sensação de segurança que se confunde com aquilo que Deus realmente é. Tem muita gente que sabe muito a respeito de Deus, mas não conhece a Deus pessoalmente. Então, embora o cristianismo é também doutrina, ele é antes um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Depois, isso produz uma redução da realização pessoal. E aqui talvez esteja o golpe final desse esgotamento espiritual. Você olha para a sua jornada e você percebe que você não cresceu como deveria crescer. Parece que o esforço que você fez não valeu a pena. E parece que tudo aquilo que você fez foi um tempo perdido na igreja. Eu já encontrei pessoas, pastor, eu passei 10 anos na igreja, eu perdi meu tempo. Porque elas viveram um cristianismo muito distante da verdade. Ou elas em algum momento foram levadas por causa do acúmulo ou da apatia espiritual, ou do acúmulo desse sentimento de amargura que a gente vai guardando no coração a cada dia que passa. Essa amargura insensível, aparentemente pequena, aparentemente indelével, você nem percebe ela, mas quando você, sem querer, é tomado por ela e ela faz você retroalinhar o seu comportamento e negar tudo o que você antes considerava certo ou verdadeiro. A ideia de você se alegrar com a salvação é uma memória distante e você não sente mais que faz a diferença. E pior, as pessoas começam a acreditar que a fé não importa mais. Mas veja, isso começou lá atrás, quando as pessoas começaram a esgotar o seu relacionamento espiritual. Elas não cuidaram da sua vida com Deus e isso produziu um esgotamento espiritual. O segundo ponto, a assídia também como a ansiedade generalizada ou ansiedade espiritual. O DSM-5 é um manual de classificação ou de diagnóstico publicado pela Associação Americana de Psiquiatria para dar os nortes sobre os transtornos. Eu vou usar aqui para a gente comparar com a questão espiritual. O DSM, então, esse manual diagnóstico, fala da ansiedade e de preocupações excessivas sobre vários eventos. A assídia é exatamente essa mesma ansiedade, mas ela está focada inteiramente em Deus e na alma. Enquanto as pessoas têm o burnout por causa do excesso da atividade física e do problema da falta de gerência das emoções e o trabalho, e aquilo produz todos os problemas, aqui eu estou tratando da causa inicial antes de chegar lá. Eu estou tratando da questão espiritual do nosso coração, que abre as brechas para que as outras ansiedades
apareçam. Primeiro, surge em nós então uma ansiedade e preocupação excessivas. Na assídia, a mente é atormentada não porque a gente tem que pagar conta, mas por um medo espiritual difuso. Ou seja, será que Deus realmente me ama? Será que eu sou um crente de verdade? Será que eu sou realmente salvo? Será que eu não cometi um pecado imperdoável? As pessoas não ficam com aquelas ideias difusas, elas nunca estão focadas em absolutamente nada. Essa é uma preocupação que corrói a paz descrita em Filipenses 6. A ideia de não andar ansioso, que é uma ordem bíblica, parece até uma piada. A própria fé se torna uma fonte de ansiedade. E o segundo é a dificuldade em controlar a preocupação e a inquietação do coração. Os monges chamavam exatamente isso de demônio por causa dessa inquietação, que esses sentimentos de apatia espiritual e de recusa de aceitar a bondade de Deus. A assídia é uma tristeza que se ressente pelo bem de Deus. É quando a gente perde o prazer naquilo que deveria dar prazer. Você vai orar e a sua mente dispara para 1000 lugares. Você começa a ler a Bíblia e não passa 2 minutos, você tem que levantar e fazer outra coisa. Você assiste um filme de 5 horas, mas você não consegue ler as Escrituras 2 minutos. Isso prova que há algo de muito errado com o seu coração e com a sua alma. Você se sente constantemente no limite, espiritualmente agitado e incapaz de descansar em Deus, de confiar em Deus. Há muita gente que tem muita dificuldade de acalmar o coração, porque elas estão o tempo todo dando espaço para a preocupação. E quanto mais preocupadas ficam, mais ansiosas elas ficam. E aí elas não conseguem descansar na resposta de Deus. Não conseguem descansar e confiar na bondade de Deus. As pessoas estão tentando resolver um problema que elas não podem resolver. Elas não têm a capacidade para resolver. O passo seria confiar em Deus e aguardar Deus resolver. Mas o fato delas não suportar a espera da solução divina faz com que elas fiquem completamente descontroladas. E por último, isso vai produzir a fadiga fácil ou a dificuldade de concentração. Isso é crucial. A assídia, esse sentimento angustiante de tristeza pelo bem, cansa. É exaustivo estar ansioso o tempo todo. Quem vive ansioso o tempo todo vai entrar em parafuso. Você se sente o tempo todo cansado. As pessoas não estão cansadas porque elas trabalharam muito. As pessoas acabam de acordar, elas dormem 10 da noite e às vezes dormem a noite toda e acordam 8 horas da manhã. E quando elas se levantam, a primeira coisa que elas dizem: nossa, como eu estou cansado. Parece que não dormi nada. Elas podem dormir 10 horas, 20 horas, 30 horas. Elas podem dormir o mês inteiro. Elas nunca vão descansar. Porque o problema delas está lá no acúmulo daquela amargura pelo bem divino. Era hora de acordar e se alegrar. Eu acordei. Nós deveríamos todos os dias dobrar o joelho e dizer: Senhor, muito obrigado porque mais um dia começou. Muito obrigado porque eu vou enfrentar as dificuldades do dia, mas o Senhor vai estar comigo e eu vou terminar esse dia junto com o Senhor. Mas não, o dia começou, nós já estamos estressados por coisa que nós nem sequer fizemos. A pessoa está trabalhando, ela trabalha direto, trabalha e tem que tirar férias. Ela fica louca pelas férias. Chegou as férias, no primeiro dia de férias ela adoece, porque ela vai ficar um mês sem fazer nada. Porque o que ela tem não é o trabalho em si, não é a sua ocupação, é algo dentro dela, espiritualmente, que não está coerente. Essa ideia de as pessoas estarem perpetuamente cansadas, nossa, passou um trator em cima de mim, é porque a alma delas não tem repouso em Cristo. Essa concentração de paz, de tranquilidade, que é a moderação bíblica, desaparece. Então a pregação se torna um ruído de fundo. Você não consegue mais focar em Deus. Quando foca, parece uma névoa mental. Você fica cheio de torpor, essa apatia da assídia, que impede você de ter qualquer conexão real por meio da oração. Letra C, a assídia como anedonia. Anedonia é a capacidade das pessoas perdem de sentir o prazer com as coisas que deveriam nos dar prazer. Esse talvez seja o sintoma mais doloroso. É a incapacidade de sentir prazer nas coisas que deveriam nos dar alegria. Por exemplo, ler as Escrituras para mim sempre é um momento de muito prazer. Se eu conseguir administrar o tempo
Eu disse assim, hoje eu vou ler a Bíblia, eu consigo ler um texto bíblico o dia todo. O que vai acontecer? Talvez doer as costas, então eu vou mudar a posição, eu vou ler um pouco em pé, mas eu já fiz esse teste várias vezes. Se eu consigo pegar um livro que não tem nada a ver com as Escrituras e lê-lo, há pessoas que pegam um romance e lê aquilo em 2 dias, mas ao ler a Bíblia, ele não consegue pegar a Bíblia, por exemplo, e ler horas e horas das Escrituras. Eu já ouvi muitos pais dizer assim, pastor, eu estou muito preocupado com meu filho. Mas por quê? Porque ele passa a manhã toda lendo a Bíblia. Eu disse, mas qual o problema com isso? Porque um dos outros passa a manhã toda assistindo desenho animado que não serve para nada. O outro passa a manhã toda no celular que não serve para nada. O outro dorme a manhã toda. E qual o problema de ler a Bíblia? Porque eu tenho medo de ele ficar doido. Que loucura. Eu estou me referindo a um pai que é obreiro, que é pastor. É alguém que está ensinando para os outros que a gente precisa ler Bíblia, mas não pode ler muito, porque se ler muito você passa mal. Se a palavra de Deus é alimento, e um alimento saudável, ler as Escrituras por período mais longo não nos fará mal algum. É lógico que você não vai deixar de trabalhar. Então hoje vou faltar o trabalho que eu vou ler a Bíblia. Não é isso que eu estou dizendo, pelo amor de Deus. Por isso nós temos o devocional aqui, para todo dia a gente tirar um tempo para ler as Escrituras. As pessoas começam então a perder o interesse por essas coisas, por atividades que previamente eram prazerosas. Por exemplo, a música de louvor, que antes fazia chorar, arrepiar, a adoração, hoje é só um barulho. Nós estamos vivendo hoje um tempo no mundo, irmãos. Eu vou chegar lá daqui a pouco. Eu tenho uma razão para tratar disso com os irmãos aqui, porque eu quero deixar isso registrado depois para a pesquisa. O que está acontecendo com a adoração no mundo hoje? Nós estamos atribuindo ao Espírito Santo uma coisa que os hormônios estão fazendo. É por isso que as pessoas estão em um culto cantando, levantando a mão, pulando, chorando e sapateando, e no outro elas estão sentadas, tristes ou endemoniadas. Porque nós estamos sendo tomados de uma apatia. E para vencer essa doença, a gente está atrás dessas doses mais fortes. Gente, é muito legal vir para a igreja. Paulo disse que a razão principal porque eu devo estar na igreja não é Deus. O único mandamento da Bíblia que manda você vir para a igreja é uma ordem. Não abandoneis vossas congregações. Para você adorar, para você orar. Ele fala que é a única razão porque nós estamos aqui e que eu e você jamais podemos faltar um culto é porque aqui eu e você seremos exortados um pelo outro. Eu só estou aqui para você meter o dedo na minha cara. Você precisa mudar. Só estou aqui para você dizer, você quer uma ajuda? Eu te ajudo. Vamos junto. Paulo disse que nós só estamos aqui para admoestar, para mostrar para a gente do perigo da gente ser enganado. E aí ele vai, em Hebreus 10, descrever uma teologia arrepiante, dizendo que Deus foi o consumidor. Tudo aquilo do texto é o contexto do culto, em que as pessoas estão perdendo a habilidade de estar no culto, de estar em comunhão com os irmãos. Aqui juntos vamos adorar, aqui seremos exortados, ajudados, consolados, confrontados. Outras pessoas, por exemplo, não têm mais a capacidade de ouvir uma pregação bíblica. Uma pessoa diz, pastor, eu queria que o senhor me treinasse. Eu disse assim, beleza, posso ajudar. Perguntei assim, vem cá, você tem condições de sentar e ouvir o seu pastor falar por 2 horas? Eu não consigo ouvir meu pastor por meia hora. Eu disse, então eu não posso nem tentar te ajudar. Como eu posso discipular alguém que não tem a capacidade de ouvir o pastor dele? Era como se você, filho, olha, eu não suporto ouvir a voz do meu pai 10 minutos. Ou uma esposa, pastor, eu não consigo. Quando o meu marido abre a boca, eu já fico arrepiado. É lógico que essa pessoa está doente. Tem muita amargura aí. Mas as pessoas querem fugir disso o tempo todo. Então essa assídia, essa tristeza, essa amargura, essa apatia rouba o sabor da vida espiritual. Depois, isso produz uma sensação de vazio existencial. Esse é o coração da assídia. Não é a raiva de Deus. E também nem é uma tristeza profunda como o luto. Na verdade, é um nada existencial. É um vazio cinzento. Quando você começa a perder o propósito em tudo que você faz. Parece que você está fazendo, mas que não tem propósito. Por exemplo, se eu sou um professor infantil, eu sei que à noite eu vou dar uma aula para as crianças. Então eu vou preparar a lição, eu vou ler as escrituras, eu vou orar sobre isto, eu vou me preparar e o meu coração vai se encher de prazer e de uma boa ansiedade. Essa ansiedade não faz mal, ela é boa, porque eu vou me encontrar com as crianças e eu vou poder falar para elas do Evangelho. Eu vou chegar, vou recebê-las com muita alegria, vou conversar com elas, vou orar com elas, vou dar uma aula. Isso vai contagiar as crianças e elas serão profundamente ajudadas. Hoje não. A irmã que vai dar aula, quando pisa ali, as crianças parece que morrem lá em cima na mesma hora.
porque elas estão subindo amarguradas. Ah, mais uma aula. Mais uma vez aquelas crianças chatas. Mais uma vez um problema. Porque não há mais prazer em fazer aquilo que deveria ser prazeroso, em ensinar a palavra de... Já imaginou eu subir aqui em cima, chateado, meu Deus, vou pregar e não vai resolver? Já imaginou? Então veja, é um estado de apatia espiritual, onde nem o céu parece atraente e nem o inferno parece ameaçador. Ou seja, nada toca você. É uma mornidão espiritual que tanto faz para você assim ou acolá, isso não muda para você. E o último lugar é a apatia emocional. As pessoas se tornam espiritualmente entorpecidas, elas estão anestesiadas, elas são insensíveis. As bênçãos de Deus não produzem nenhuma alegria e nem o perigo das tragédias não produz nenhum temor ou oração a Deus para livrar delas. Às vezes eu converso com alguém, eu digo, olha, esse seu comportamento vai produzir uma ruína muito grande. Para ela é como se eu tivesse dizendo qualquer outra coisa. Isso não assusta, isso não mexe com ela, isso não desespera ela. Ela não está preocupada se aquilo vai causar os impactos ruins, porque chegou o momento que ela se entregou completamente à apatia espiritual. Isso nos mostra que o burnout, a ansiedade, o vazio, não só falhas no caráter. Na verdade, elas são os nomes contemporâneos de um inimigo espiritual antigo e conhecido. Os padres do deserto não estavam sentados na areia, estavam mapeando a mente humana, estavam fazendo uma psicologia bíblica e mostrando do perigo da nossa alma amargurar com o bem divino. A minha segunda parte é a parte que eu quero focar mais hoje. Eu gostaria de terminar essa parte porque ela é muito importante, eu não queria deixá-la pela metade. É o que esse sentimento vai produzir em nós. Isso não é barato, sentir isso. Essa apatia de estar, de vir, de não vir, isso tem um preço muito caro. Então vamos à segunda parte, que são essas manifestações contemporâneas. Primeiro, vamos ver um pouquinho sobre o torpor do extraordinário. A assídia medieval tinha um sintoma muito específico. E ele vai ser a chave para a gente analisar onde esse problema entra no coração. Primeiro, o cristão desprezava o trabalho ordinário. A oração diária, as tarefas manuais simples, a vida comunitária. Então a pessoa passava a alimentar a fantasia sobre fazer algo grandioso em outro lugar. Uma das coisas que eu já identifiquei na maioria dos casais é que, como eles perderam a habilidade de fazer o básico, de falar com respeito, de tratar com humildade, de produzir admiração nas pessoas, de ter devoção pelo cônjuge, as pessoas começaram então a alimentar na mente um casamento fantasioso. Então ela se imagina no momento que ela vai encontrar um cara top, que vai amá-la, que vai fazê-la feliz. Ela começa a viver uma fantasia irreal, casada com aquele homem. E no mundo da fantasia dela, aquele marido já morreu. Ou o marido faz essa fantasia. Ele está casado, mas ele se alimenta da fantasia para não viver o mundo real dos relacionamentos. Por que o mundo virtual tem o poder sobre as pessoas? Porque ele é um mundo de fantasia. Nada no mundo virtual é real, é uma fantasia. Por isso ele exerce uma tremenda força escravizadora sobre as pessoas. O monge ou crente assidioso olha constantemente pelas janelas, imaginando visitantes que poderiam chegar. Quem está escrevendo aqui é o Evrágio, que é o primeiro pai que eu preguei para vocês a quarta passada. Então ele fantasia sobre ir a uma outra comunidade onde a vida seria mais fácil, ou sobre tornar-se um grande pregador nas cidades. É o que muita gente vive. As pessoas não sabem nem ler a Bíblia, mas estão imaginando pregando um dia. É loucura isso. Elas não conseguem ler as Escrituras, elas não conseguem assistir uma EBD, elas não conseguem passar um tempo de oração, não conseguem estar nos cultos, mas elas na mente acham, não, eu tenho uma chamada. Outro dia encontrei uma irmã, pastor, Deus me deu uma palavra. Eu disse, que bênção, irmão, se foi Deus que deu. Deus me disse que eu ainda vou fazer sucesso na música. Falei, irmã, me perdoa, não foi Deus que te falou isso, alguém mentiu para você. Não,
A irmã não sabe nem cantar o ABCD. E a voz da irmã não tem. A irmã pode ser outra, mas por quê? Porque as pessoas estão criando fantasias. Essa dinâmica é a chave, é o desprezo pelo ordinário, combinando com fantasia do extraordinário. Essa é a essência da assídia contemporânea. E ela é alimentada por uma força que os monges do deserto jamais poderiam ter imaginado. E vamos começar a analisá-la. Primeiro, é a tirania do extraordinário na cultura digital. A doutora Shelley é talvez a maior especialista do mundo sobre relação, comportamento, relacionamento, redes sociais. Ela é uma judia poderosa, ela é uma pessoa extraordinária. Deus deu a ela uma mente excepcional, ela é professora de diversas universidades do mundo inteiro. E ela escreveu vários livros que vale a pena serem lidos. E ela sempre trata do problema que o mundo virtual criou na humanidade. Eu usei ela como base para o início aqui. Nos seus livros, ela documenta o que chamamos de a cultura da performance. É a ideia de você constantemente manter o topo. Porque hoje nós criamos uma ideia imaginária da performance. Ninguém é bom quanto parece ser. Ninguém é tão capaz quanto parece ser. Ninguém é tão poderoso como parece ser. Então as pessoas desenvolvem a ideia de que você tem que bater meta, que você tem propósito. Isso virou jargões, são venenos que destroem a nossa alma. Porque as pessoas estão sendo levadas a um nível de exaustão, de cobrança, em metas irreais, que não podem ser atingidas. Elas têm limites e elas não conseguem vencer esses limites, por mais que faça qualquer coisa. Então veja, ela vai dizer o seguinte, que nós não vivemos mais nossas vidas. Escute-me, olha o que ela fala. Eu e você corremos o risco de não viver mais as nossas vidas. Nós a curamos como se fossem museus para uma audiência imaginária. Escute-me aqui. A palavra curar aqui não é de cura de medicina, é a palavra de curadores de museu. O que é um curador de museu? É aquela pessoa que é responsável por pegar os objetos, prepará-lo para a exposição. Então é ela que vai identificar quais são os objetos e preparar a exposição, vai criar a narrativa sobre aquela exposição para que as pessoas sejam atraídas para aquela exposição. Hoje, nós deixamos quem deveríamos ser e viver o que deveríamos viver. Nós colocamos a nossa vida como se ela fosse um museu para uma audiência imaginária. Ou seja, nós estamos preparando a nossa vida para ser assistida, vista, curtida pelos outros. Olha que doentio. Então, cada momento deve ser fotografável, compartilhável, curtível. O ordinário tornou-se insuportável, porque não gera engajamento digital. A assídia não mais precisa de um deserto para deixar os monges cheios de apatia. Ela só precisa de uma tela. E ela se manifesta das formas mais específicas. Primeiro, a tirania da foto perfeita. Essa é a incapacidade de desfrutar o momento sem documentá-lo. Por exemplo, nós estamos aqui num culto abençoado, mas em vez das pessoas estar adorando, elas estão preocupadas em tirar aquela foto do culto para postar. Você viaja e você precisa escolher um lugar bonito. Você não tira a foto em qualquer lugar. Você está vendendo uma ideia para os outros assistirem. Então você está o tempo todo partilhando da sua vida particular, que ninguém deveria saber jamais. Cada vez que você expõe sua vida pessoal, mais problemas você trará para si e para os outros. Às vezes estamos com os nossos filhos e ao invés de dar atenção, estão preocupados em tirar uma foto e postar. Olha só, eu estou passeando no shopping. Outro dia eu vi um pastor colocando assim, várias fotos, vivendo o tempo de família. E depois sentado na mesa com alguns irmãos comendo, vivendo o tempo de mesa. Mas eu conheço o indivíduo e eu sei quem ele é. Tudo aquilo é mentira. Ele está vendendo um negócio e o cara tem milhões de seguidores. Como se ele estivesse vivendo o evangelho, mantendo comunhão. Então as pessoas estão vendendo isso e isso é doentio. Essa ansiedade de que experiências não contam se elas não forem postadas. Hoje, olha a ideia cartesiana de René Descartes. Eu penso, logo existo. Quer dizer que o homem é racional. Agora é diferente. Eu posto, eu existo. Se eu não posto, eu não existo. Olha só que loucura. Nós mudamos até o conceito filosófico da existência humana. E não tem nada a ver com coisa. Eu não posto nada sobre mim. Não há no meu Instagram. Talvez deve existir que eu nunca olhei lá. Tem foto minha lá? Uma ou duas? Eu não divulgo nada, a não ser coisa da igreja. Do culto. Aí eu divulgo. Mas meu não tem nada. E não tem viagem que eu faça, presente que eu ganho. Ninguém
tem que ficar sabendo de nada, que eu vivo. Meu momento é com minha família ou com quem estiver com aquele momento. E só vale para aquele momento. Porque daqui a 2 minutos, aquele momento não vale absolutamente nada. Já passou. Então eu não posso fazer isso. Se você teve um momento devocional, tem gente que lê a Bíblia, posta. Eu fico impressionado com isso. Acabei de fazer o meu devocional. A ideia das pessoas, ou o cara vai lá para o monte orar, graças a Deus, mais uma noite no monte. Eu tenho um amigo no grupo de pastor do Brasil, que ele é fantástico. Gente, eu morro de rir. Todo dia, 3 da manhã, ele posta. Graças a Deus, o Senhor me despertou. Orem comigo agora, irmãos. Gente, para que isso? Cada um deve viver a sua vida com Deus. Os outros precisam ver, são os meus frutos. O quanto eu amo a Deus. O quanto eu sou honesto em meus negócios. O quanto eu amo a minha família. O quanto eu sirvo os irmãos. Isto vale. O resto não presta para nada. Depois, a depressão da comparação. Nós começamos então a comparar a nossa vida ordinária como se fossem nossas cozinhas bagunçadas, nossos dias difíceis, nossas orações fracas e fracassadas. E a gente está sempre comparando com os destaques perfeitamente editados para os outros. Fui aconselhar um irmão outro dia, pastor, eu estou indo no final de semana para um evento em outro estado. A passagem está comprada, o evento está pago. Ela já se inscreveu. O que eu vou dizer? Deus abençoe. Irmão, eu fico impressionado com essa doença. Eu tenho dito às pessoas sobre isso e elas precisam aprender isso. Se Deus não tem algo para fazer com você, aonde você reúne, então escolhe uma igreja aonde Deus tenha que fazer. Porque se eu tiver que sair daqui para receber algo em outro lugar que eu não recebo aqui, então aqui não é meu lugar. Deus está presente em qualquer igreja que o ame, que seja bíblica. E lá Deus fará todos os milagres necessários para cumprir seus propósitos. Então as pessoas estão o tempo todo atrás de algo. Elas querem uma experiência nova, elas querem um momento. Eu fico louco com isso. Eu não gasto um centavo. Me ligou um pastor agora fora do Brasil. Pastor, vou no Brasil participar. A conferência é no Brasil. Que 100% das pessoas que estão participando são brasileiros. Mas o tema da conferência é em inglês. Falando, gente, qualquer um que tem um pinguinho de sabedoria assim, um pinguinho assim, ó. Opa, tem alguma coisa errada nisso. Estão vendendo coisas. Aí eu perguntei assim, quanto é? Ah, pastor, são 8.200. Ah, rapaz, com 8.000 dinheiro eu faço muita coisa. E eu tenho tudo isso aqui de graça no joelho na oração. Eu gasto com Deus 4, 5 horas, eu tenho tudo isso de graça. Preciso pagar. Eu brinquei com ele, que é um amigo, mas nós estamos assim. Agora, recentemente, 200 pastores no Brasil pagaram mais de 12 mil dólares para ir para o norte dos Estados Unidos para receber a unção de um pastor. Ô irmãos, nós estamos o tempo todo focado nesse negócio da gente ficar comparando com os outros. E isso está nos matando. A doutora Jean, ela escreve para adolescentes, olha o que ela fala. Ela diz que quem passa mais de 5 horas por dia em redes sociais desenvolve 71% mais probabilidade de ter fatores de risco para suicídio. Ou seja, a foto perfeita, o momento perfeito, a vida perfeita que as pessoas querem expressar é uma tirania que nos rouba a presença de Deus. E a presença de Deus é o único lugar, irmãos, que a gente precisa encontrar. E você pode encontrar isso lá no seu quarto, sem pagar nada para ninguém. Orando, lendo as Escrituras e buscando a Deus. Depois, a letra B é a frenesia do FOMO. É uma expressão inglesa que é o medo de ficar de fora. O FOMO é o nome moderno para a inquietação dos pais do deserto. É a incapacidade de estar presente porque se está obcecado com o que se está perdendo. Você está aqui no culto, mas será que eu não deveria estar lá na igreja da minha amiga que tem uma campanha de libertação? Mas domingo tem um culto, mas tem um pregador famoso pregando lá na serra. Embora a gente possa ouvir, mas as pessoas, elas estão aqui, ao invés de ela aprender o que Deus está dando a elas, instruindo a elas, e aquilo vai ajudar em seu crescimento, ela está obcecada se ela poderia estar em um lugar melhor. Então elas nunca encontram um lugar para estar, porque aonde elas estiverem, elas vão achar que podem encontrar um outro
outro lugar melhor. É a pregação que eu preguei para os irmãos sobre o Fausto de Goethe. É achar aquele momento em que eu diga, pare, tu és maravilhoso. Não é isso? Aí as pessoas estão vivendo atrás do futuro. Isso não é a mentira da modernidade? A ideia de que o progresso é sem fim? Então as pessoas, elas não estão aqui, elas estão em fazer, em alcançar, em ser, e elas não vivem o que elas deveriam viver. Eu vi um anúncio, você não deve perder essa conferência, você não deve perder, se você perder, ela é imperdível. Oi, irmão, qualquer conferência deve ser perdida. A única coisa que é imperdível é a sua comunhão com Deus. E aí as pessoas estão atrás de agendas hiperinfladas. Encontrei um amigo no Brasil, falou assim, rapaz, eu estou participando por ano em mais de 30 eventos. Ele é um cara abastardo de dinheiro e ele tem condição de fazer isso. Participei da conferência de tal lugar, de tal igreja, de tal lugar. Eu disse assim, você está reunindo aonde? Eu estou... De vez em quando eu visito uma igreja lá perto da sei que lá mais. O cara está gastando um rio de dinheiro para participar de conferência em conferência, atrás de absolutamente nada. 30 anos, o mesmo mentiroso, o mesmo falsário, o mesmo indivíduo desonra esposa e filhos, do mesmo jeito. Eu fico, gente... Então nós estamos atrás de um próximo momento marcante, de uma próxima experiência imperdível. O resultado, então, é uma exaustão paradoxal. Nossas vidas estão cheias de ocupações, mas nós estamos completamente vazios. Nós estamos extremamente cansados e não estamos fazendo absolutamente nada, porque nós nunca estamos satisfeitos onde estamos. O Dr. Andrew, ele é de Oxford, ele provou o que todo mundo sabe. O FOMO está diretamente correlacionado a uma menor satisfação com a vida e um menor senso de autonomia. As pessoas estão com medo de ficar fora. Não, mas se eu não tiver esse celular, se eu não tiver acesso à internet... Outro dia eu estava conversando com o pastor, não, agora eu estou na igreja colocando um acesso lá porque eu quero criar uma sala de informática. Beleza, tal. Mas as pessoas acham que o fato da gente estar conectado, que a gente vai melhorar. Gente, embora isso é útil em muitas questões, mas isso não é o essencial da vida. Não é isso que vai mudar nosso caráter. Não é isso que vai nos tornar quem nós deveríamos ser. E aquilo que nós deveríamos tratar, deveríamos ser curados, ser mudados, sermos discipulados, nós não estamos sendo. E aí, isso vai gerar uma exaustão e um problema sério. Teologicamente, além do FOMO ser uma questão de inveja, porque eu quero estar antenado no curso que todo mundo está antenado. No tempo da universidade, achava isso muito legal. Todo mundo querendo fazer o curso naquele lugar. Dizendo, não, eu vou fazer um curso em tal lugar. Porque para mim não importa a universidade. Quem vai desenvolver meu trabalho sou eu. Eu vou fazer a minha pesquisa. Os mesmos livros disponíveis de direito está disponível em qualquer uma do Brasil. A mesma lei é disponível. É só ler, é só interpretar isso. E nunca me faltou absolutamente nada. Porque as pessoas estão vendendo ideias e elas estão pagando caro por causa de uma ideia de grandeza, de alcançar, de ser. E isso está completamente tornando as pessoas esgotadas, espiritualmente falando, principalmente. Terceiro, é o vício da experiência máxima. Aqui, a psicologia moderna nos dá a explicação neurológica para a assídia. Por que que o ordinário se tornou insuportável? Por que que fazer o que deveríamos fazer, básico, o necessário, o simples? O extraordinário, irmãos, é uma ficção. O extraordinário existe no mundo da fantasia. Não existe nada extraordinário no mundo real. Tudo que existe no mundo real é ordinário. O que há no mundo real e ordinário, qualquer criança, qualquer homem, qualquer mulher faz. Então ninguém é excepcional. A ideia do extraordinário é o fantasioso. Ele é inalcançável. Ele só é uma ideia. Ele só é uma abstração. Ele não é uma realidade. E a assídia faz isso porque elas começam a perder a capacidade de fazer aquilo que deveria fazer. Ela perde a alegria de ter alegria naquilo que deveria ter. Por exemplo, um homem casa para se alegrar com uma mulher. A mulher se casa para se alegrar por um
homem. Ou seja, os dois casaram para ser felizes, para ser amigos. E aí o cara chega do trabalho e o cara está tão doente, tão sem Deus, que ele passa 3, 4 horas naquela porcaria do celular, enquanto a mulher está lá irritada cada vez mais. Cada dia ele aumenta o nível de amargura dela. Ela está adoecendo, está ficando depressiva, está doente, tomando remédio, mas o filho do diabo não vê que aquela insensibilidade dele está destruindo a mulher que ele disse que ama. O casal vai para a cama, que deveria estar na cama para conversar, para bater um papo, de vez em quando rolar umas coisas boas. Está lá o filho do diabo com o celular na mão e a mulher do outro. Gente, não tem ninguém para ver que isso vai dar errado, e vai dar mesmo. Mas por quê? Porque nós estamos perdendo a capacidade de nos relacionar uns com os outros. A doutora Anne, ela é da Universidade de Medicina de Stanford. Ela escreveu um livro que virou best-seller, Nação Dopamina. Olha o que ela explica. Nossos cérebros foram criados para um mundo de escassez. Deus criou o homem para viver um mundo de escassez. Se você pegar, por exemplo, o tempo de Moisés, não tinha carro, não tinha internet. Se você pegar o tempo de Salomão, o tempo de Jesus, o tempo de Lutero, você pegar 100 anos atrás, nós fomos criados para viver, o nosso cérebro foi criado para viver em situações difíceis. A gente foi criado para suportar o ardor do trabalho, das dificuldades, as dores da vida. Na Idade Média, uma família tinha, em média, 15 filhos. Nós estamos vivendo no auge vamos dizer assim, da pobreza do mundo. Porque na Idade Média, se você ganhasse um salário mínimo, você era um rico. Então a família tinha 15 filhos, mas 10 morriam, porque uma febre matava eles. Não tinha analgésico para parar uma febre. Então eles estavam lidando com a dor o tempo todo, com a escassez o tempo todo. Na Idade Média, ninguém fazia mais que 2 refeições por dia. Tinha que ser alguém muito rico para fazer isso. Então nós fomos criados para um mundo de escassez. E historicamente o homem viveu em tempo de escassez o tempo todo. Se a tecnologia ganhou o seu espaço com a Revolução Industrial, vamos então sermos mais um pouquinho generosos. Vamos dizer que o mundo tem 200 anos de um tempo, já que essa riqueza veio da escravidão humana. Então, nós temos um problema. Nossos cérebros foram criados especificamente para um mundo de escassez. Mas agora, nós vivemos num mundo de abundância de estímulos. Cada like, cada experiência extraordinária libera dopamina, mas o cérebro precisa se adaptar. Então, ele aumenta o seu limite, além da sua capacidade. Logo, o que era extraordinário se torna ordinário. E a gente vai precisar de estímulo cada vez intensos para sentir o mesmo prazer. Esse é o mecanismo clássico das pessoas que toleram a vida de vício. Porque elas vão precisar de uma dose maior daquele vício, daquele pecado, daquele comportamento, para poder tentar satisfazer aquilo que ela deveria satisfazer em outras coisas. Pense no seu cérebro como uma balança de prazer e dor. Quando você vive uma coisa prazerosa, um like, um vídeo engraçado, um elogio, uma comida saborosa, o cérebro libera dopamina. Por que o ato de rolar a tela no celular, doom screen no inglês, é literalmente juízo final? Porque cada coisa que você... é um vídeo engraçado, é uma matéria, vai liberando hormônio no seu cérebro. Hormônios e mais hormônios. O cérebro percebe que você está recebendo uma dose de dopamina muito alta. Então ele precisa fazer o contraponto. Ele precisa jogar o hormônio que causa dores. Porque ele precisa que você fique triste para equilibrar a sua dopamina. Essa doutora explicou isso em seu livro, e ela é uma especialista nisso, dizendo, nosso cérebro está adoecendo como um meio de tentar salvar as nossas loucuras digitais. O cérebro exige esse equilíbrio, ele compensa e ele precisa colocar a dor. A doutora então fala o seguinte, nós estamos sendo bombardeados com tanto picos de dopamina nas redes sociais, na pornografia, no entretenimento sem fim, que o nosso limiar de prazer mudou. Então hoje, o homem moderno perdeu a capacidade de ter prazer nas coisas que Deus criou. A geração que está vindo nova aí, irmão, ela perdeu a capacidade de se alegrar com a palavra de Deus, de se alegrar com as coisas que foram criadas para o nosso prazer legítimo. Nós precisamos de estímulos cada vez mais intensos para sentir o mesmo prazer. O que era extraordinário, o que era um culto poderoso,
tornou-se ordinário. E agora nós precisamos de algo mais intenso. A última análise que foram feita nesse quesito entre os crentes, isso aconteceu no mundo americano e no Brasil agora isso está em pleno ascensão já há mais de 10 anos. Nos últimos 10 anos, surgiram as chamadas mega-igrejas. Historicamente, uma igreja cresce ao longo dos anos. Nós não temos, historicamente, nenhuma igreja que nasce do zero e passa a ter milhares de pessoas em fração de dias. Historicamente, começa um grupo, vai crescendo, vai enfrentando as dificuldades, como o corpo naturalmente cresce. 9 meses para isso, 12 anos para aquilo. Ou seja, naturalmente a gente vai amadurecendo. O que acontece com as megas igrejas? Ela é uma anomalia. Primeiro, que ela não é uma obra do Espírito. Você nunca vai ver um avivamento fazer o que elas fazem. E olha que eu vou dizer, eu acho que o poder do avivamento perdeu de 10-0. O cara abre uma igreja hoje e por causa do marketing, por causa do nome da igreja, um lugar que comporta 5.000 pessoas, ele enche aquilo em 2 meses. Crente de todas as igrejas vem para lá. Mas por que ele faz isso? Porque ele usa esse processo sensitivo de recompensa para atrair as pessoas. Então ele investe 1 bilhão em som e luzes, ele investe 1 trilhão no seu telão. O telão é um problema hoje porque ele, se não tiver cuidado, ele produz mais dopamina do que tudo. E as pessoas estão enfeitiçadas por esse momento. Então elas estão trocando de igreja o tempo todo. Então elas estão indo para aquela igreja que faz mais sucesso. Quando aquela igreja que faz mais sucesso cai, porque esse ritmo de sucesso não dura 5 anos. Provou-se em 3 a 5 anos. Algumas vão 7, mas em 3 anos, aquele boom cai. Então aqui em Vitória eu teria um monte de exemplo para os irmãos. A igreja começou e ela deu aquele boom. Como aquele boom não foi uma obra de Deus, é uma obra de hormônio, ele vai cair, o mesmo tum para cima é o tum para baixo. A linha sobe e ela cai no mesmo, faz a montanha e o vale é muito mais profundo. Aquele grupo que estava naquela igreja, que era viciado em dopamina para uma outra, aí lá não tem mais, porque chega um momento, irmãos, que não tem como satisfazer mais o pessoal. Chega um momento que você não tem mais o que fazer para entreter eles. Antigamente, como era uma só igreja, então era mais. Agora, como são muitas, então elas estão no domingo em uma, domingo em outra. Eu conheço vários cristãos que um domingo assistem uma igreja em Vila Velha, no outro domingo em Vitória, e elas ficam o tempo todo lá e cá. Por quê? Porque elas querem estar antenadas naqueles ambientes de grandeza, de monumentalidade, essa busca por uma experiência máxima. Então elas estão lá procurando alguma coisa para poder satisfazer o vazio de suas almas. Depois, isso é um mecanismo clássico da tolerância ao vício. Isso se aplica à nossa fé. E nós nos tornamos viciados em experiências máximas. E não importa se elas são bíblicas ou não. Outro dia eu estava acompanhando um desses caras. É impressionante a argumentação dele. A argumentação é antibíblica. A argumentação é extremamente equivocada, mas aplaudido por muita gente conhecida, porque nós estamos atrás de grandeza, de multidão, de reconhecimento. Nós não conseguimos mais apreciar um culto com menos gente, apreciar uma exposição bíblica de 1 hora, de 1h30. Nós não toleramos uma pregação bíblica exposta, e hoje a pregação virou vício. Hoje os pregadores são pregadores de dopamina. A última coisa que já foi dito, né? Que o diabo tem hoje os púlpitos, e é uma grande verdade, porque hoje os púlpitos estão lotados de pregadores de dopamina. Se você pegar o sermão da maioria das pessoas que estão pregando hoje, irmãos, eles são uma aberração. São sermões que jamais passam pelo crivo das Escrituras. Paulo disse que nos últimos tempos as pessoas estariam viciadas em dopamina. Embora Paulo não sabia a expressão do hormônio, que o nome é novo, mas ele usa uma expressão que é a mesma, comichão no ouvido. Já viu quando o ouvido coce? Não dá uma sensação de prazer? Não dá? Um alívio? É isso. Literalmente dopamina. Outro dia eu li um livro, eu não li porque eu não cederia a minha mente para algo tão profano assim. Mas o livro é best-seller entre os cristãos. E é um cristão que escreve ele. Gente, o cara vem de mentira do começo ao fim. Mas por quê? Porque nós estamos viciados nessas coisas. E aí nós estamos atrás desses picos emocionais. Maior congresso, o pregador mais famoso, o louvor mais arrebatador. Outro dia eu vi uma coisa que já é normal e já sei disso há muito tempo. O cara me trouxe um pregador desses famosos. E a oferta dele foi R$55 mil. Ele chegou, leu a Bíblia, não interpretou o texto.
não aplicou o texto, não pregou o evangelho em momento algum. Nada aconteceu. Acabou de pregar, nem orar ele orou. Saiu, entrou no avião dele e não disse nada com ninguém. No outro dia, um outro irmão, não conhecido, ninguém sabe quem ele é, simples, chegou lá, abriu o texto, explicou o texto, aplicou o texto, pregou os evangelhos, fez o apelo, várias pessoas vieram à frente. Orou pelos enfermos, expulsou o demônio. A graça de Deus invadiu aquela igreja. Naquele dia, Deus fez uma obra poderosa. Deus salvou a filha do pastor da igreja, que estava metida num pecado terrível. Naquele dia, Deus trouxe sobre ela um arrependimento de um nível que ela nunca teve. Ela cortou relacionamento com pessoas íntimas, tinha anéis de compromisso com a outra pessoa. Ela disse, eu não quero. Ela fez um negócio assim, que foi uma obra. O irmão pregou, deu atenção aos irmãos, saiu tarde, que ora por um, ora por outro, ora por um, ora por outro. No outro dia, o pastor fez a oferta para ele. A oferta dele foi R$350. Eu sei que esse irmão estava lá, não por causa da oferta. Eu não estou avaliando o irmão, eu estou avaliando a igreja. Quando aquele irmão conhecido pregou, tinha mais de 4.000 pessoas assistindo. No outro dia, que era aquele irmão simples, não tinha 600 pessoas. O que o pastor estava comprando? Dopamina. Ele estava viciando sua igreja com hormônio de a monumentalidade obsessiva. Aqui é o resultado final. Nós estamos viciados no extraordinário, nós desenvolvemos um desprezo para as coisas ordinárias, para as coisas simples, e isso já foi chamado de monumentalidade obsessiva. É o desprezo por pequenas realizações. Nós desprezamos, por exemplo, as disciplinas de orarmos juntos, às vezes de orar 10 minutos, às vezes de ler a Bíblia um pouco, como é o devocional. Eu ouvi uma pessoa, eu já ouvi milhares, mas essa aqui eu ouvi recentemente. Como assim, lá na sua igreja tem um devocional? E vocês pactuaram que iam ler todos os dias a Bíblia? Não, isso não está certo não. Ela entende de que se a gente se esforçar por ler a Bíblia, sem legalismo algum, desenvolver um amor pelas Escrituras, gastar tempo em oração. Encontrei um amigo, pastor, estou fazendo um evento assim, assim, assado, tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Falei, vamos fazer na sua igreja? Falei assim, não, na igreja raramente tem espaço para fazer esses eventos. De vez em quando algumas pessoas pedem, mas eu não tenho essa estrutura para fazer os eventos. Falei assim, eu não vou cancelar um evento de oração para você fazer esse evento. Porque para mim, as 5 horas de oração com 500 pessoas é muito mais importante do que um evento com 2, 3 mil pessoas. A gente perde, então, o prazer por fazer coisas simples, como ser fiel ao casamento, como servir na igreja em coisas simples. Isso não gera aplausos, não gera engajamento, não gera likes, isso não vai ser filmado. Isso leva à paralisia, porque nós ficamos paralisados diante de tarefas comuns, pensando, se não é grandioso, não vale a pena fazer. E isso hoje tem dominado a igreja. Ou seja, se não é uma coisa grandiosa, não vale a pena fazer. E as pessoas hoje só querem fazer o que acham que deve ser feito, porque elas não veem importância naquilo. Depois a gente vive uma fantasia crônica, porque quando eu realmente tiver aquele ministério, quando eu realmente tiver aquele dom, quando eu escrever aquele livro, a gente fica imaginando, irmãos, é uma coisa que eu não sonho, eu não me vejo um dia pregando para milhões de pessoas. Eu luto para pregar o sermão de quarta-feira e olha quanto trabalho me dá. Eu fico nervoso, eu fico chateado, eu erro. A gente que vive assim, né, o tempo todo atrás disso, dessa fama, desse negócio, não porque eles querem fazer, porque se eles quisessem fazer a obra de Deus, eles faziam coisas que ninguém sabe, que ninguém vê, que ninguém percebe, que não é divulgado, que não é filmado, que não gera engajamento, mas que honra e glorifica o nome do nosso Deus. Esse é o paralelo de Naamã em 2 Reis 5, 9 a 14. General sírio, que queria ser curado da lepra, mas ele não queria fazer algo simples, que era banhar no Jordão, porque ele queria algo grandioso. Essa mentalidade obsessiva de Amã, ele cria um roteiro na mente para o extraordinário. Ele esperava um espetáculo. O profeta sairia, levantaria a mão, invocaria a Deus, e aí moveria a mão, e então ele ficaria limpo na frente de todo mundo. Em vez disso, ele é mandado tomar banho no rio cheio de barro e cocô, porque o rio Jordão tanto servia para a privada dos israelitas, como era um rio usado nas plantações. Ele ficou ofendido, ou seja, é o orgulho que despreza os meios de graça comum. Eu pensei que Deus ia me curar com aquele arrepio na coluna, é aquela pessoa, se o culto está bom, se tiver aqueles eventos, aquele negócio, mas não consegue parar para ouvir as Escrituras, é gente que está o tempo
todo atrás do extraordinário, mas não consegue honrar a Deus com as coisas simples. E as pessoas hoje estão dispostas para o extraordinário, mas não para o ordinário. Eu fico muito impressionado com coisas que eu já vi a minha vida inteira. O cara está numa igreja, onde ele serve em um ministério da igreja. Ele é escalado, não vem? Quando vem, chega tarde. Quando serve, serve com raiva, serve com rancor. Ele é amado pelos irmãos. Os irmãos dão honra a ele. Um dia, ele resolve ir para uma igreja. Chega lá e ele vê aquele monte de gente, aquela euforia, aquele negócio, nada de errado nisso. Mas ele logo se inscreve. Eu quero servir ao Senhor no ministério. Ele aceita começar de baixo. Ele não chega atrasado. Ele nunca postou um culto, mas lá ele posta da barata que aparece na igreja. Por quê? Porque ele está sendo domado por um conceito de extraordinário. Ele está obsessivo por aquilo, porque ele sempre desprezou o que deveria fazer por amor, aonde ele nunca teria nenhuma recompensa. Porque aonde ele está é pequeno, lá é visível. Lá tem muitas meninas, tem muita gente bacana. Então ele quer chegar no horário, quer dar exemplo. Aqui o pastor vai se irritar e vai chamar a atenção, ele vai se ofender. Lá não, ele vai chegar cedo. Ele vai servir o pastor como nunca serviu a ninguém. Porque o que está por trás são as recompensas hormonais. Dopamina, porque não é capaz de servir naquilo que ninguém está vendo. E Jesus disse que se a gente faz alguma coisa boa, nem a nossa mão esquerda tinha que saber, para que Deus vê e recompensa, mas nós estamos atrás da recompensa. Por quê? Porque é isso que nós nos viciamos. Então, concluindo, esse é o diagnóstico da doença desse século. O burnout espiritual, a ansiedade da alma, o vazio que consome. É a tirania do extraordinário, é a obsessão pela foto perfeita, é o vício em dopamina nos cultos, é a fantasia de uma vida monumental. E nós estamos como Naamã, nós precisamos fazer uma escolha. Nós precisamos fazer as coisas simples, não esperar um espetáculo, não querer ver fogo cair do céu. Nós estamos orando por um avivamento, gente, é muito loucura, até isso está loucura hoje, virou doença no mundo. Está todo mundo falando de avivamento. Eu fico assim, gente, esse pessoal é louco, porque o avivamento quando vir, as pessoas não vão querer isso. Vai depender das pessoas que vão experimentar o nível de simplicidade e de quebrantamento que quem vive atrás do extraordinário jamais vai experimentar. O mundo no seu frenesi dessa assídia nos diz que para curar o nosso vazio, buscando algo ainda mais extraordinário, uma viagem maior, uma experiência mais intensa, um pico de dopamina mais alto, mas a cura só pode ser encontrado numa comunhão verdadeira com Deus. Eu e você temos que mergulhar no Jordão da oração silenciosa. Eu e você temos que nos humilhar, a descer a lugares barrosos, mal cheirosos. Nós vamos precisar viver uma vida de quebrantamento e fazer coisas simples para honrar o nome do nosso Deus. O profeta Zacarias disse que nós corremos o risco de desprezar as coisas pequenas, as coisas humildes. Nós corremos o risco de desprezar um lugar onde Deus pode fazer uma obra poderosa. Nós estamos fazendo coisas porque nós não estamos fazendo com a motivação correta. Paulo dá a cura para esse burnout espiritual em 1 Coríntios 15, 58. Ele diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Em uma outra tradução diz: sabendo que a nossa recompensa vem do Senhor. Ou seja, não é dopamina, não é o extraordinário, não é o grandioso, não é a obsessão por coisas grandes, é Deus quem vai dar a recompensa. É a minha fidelidade em ser fiel no pouco. É a minha fidelidade em fazer aquilo que ninguém faz. Eu me lembro muito bem o tempo do cursinho. Eu dava aula para uma turma de jovens que tinha 20, 30 jovens, pobres, humildes. Eu tinha uma menina da igreja que ela era infernal. Ela sabia ficar me perseguindo. E naquele tempo a discursiva era domingo de manhã. E eu nunca consegui assistir uma aula do cursinho no domingo de manhã. Porque domingo de manhã era EBD. E eu decidi, Senhor, mesmo que eu fique reprovado no vestibular, mas eu vou estar na EBD. E um dia falou assim: você fica aí se preocupando com esses pés rapados, ao invés de preocupar com seu futuro. Eu fiquei olhando para aquela menina assim, eu nem respondi porque tamanha loucura, porque é isso
que os crentes estão fazendo. Estão preocupados em fazer coisas que vão trazer resultados. Estão preocupados em fazer coisas que vão dar segurança financeira a eles. Estão preocupados em fazer coisas que teoricamente são grandes aos olhos do mundo. E ninguém quer fazer aquilo que só Deus vê. Outra igreja fizeram uma caravana para fazer um passeio missionário, por Nordeste afora. Impressionante. A galera que se inscreveu, que depois eu conhecia, fiquei louco. Esses caras reuniram em igrejas aqui perto. Nunca evangelizou nem o vizinho. Nunca deu um folheto nem para a mãe e para o pai. Nunca. Mas porque a galera bela, nova, estava indo, as meninas, lá deu folheto, até evangelizou. Para os irmãos verem como nós estamos vivendo o evangelho em que as pessoas estão atrás de coisas e não de Deus. Atrás de outras realizações e não somente a glória de Deus. Que Deus guarde o nosso coração, irmãos. Que Deus guarde a nossa mente para que a gente vive um evangelho pela motivação correta. Que o nosso prazer seja desfrutar a Deus e gozá-lo para sempre. Senhor, obrigado por essa noite. Seja conosco no nome de Jesus. Amém.